Pessoal, tudo bom? A bruxa tá solta, né? Vou falar nesse vídeo aqui da quebra da barra de torção da minha X-Terra, né? E já deu outro problema. Vou deixar aí no final para vocês. Uma premonição aconteceu. Mas vamos lá. Como é que essa barra de torção quebrou? Galera, a barra de torção que quebrou foi a barra direita, né? Do lado do carona. E quebrou durante uma viagem, tá? Eu estava viajando pro Rio, chuva não muito forte durante a semana, então era uma quarta-feira, então tinha movimento na estrada, caminhão, e quebrou naquele radar ali, chegando em Manilha, antes de Manilha. Eu vou colocar um vídeo aí para vocês, uma foto de onde é. Uma subida, então o carro não devia estar muito rápido, porque eu tinha acabado de passar pelo radar, no radar de 60, e eu não percebi se tinha algum ressalto na pista. E eu acredito que foi ali que quebrou, porque o carro perdeu a direção, perdeu o controle, né? Então eu tive uma instabilidade, o carro puxou para a direita e na hora eu pensei que era por conta da chuva, né? E nunca tinha acontecido, então rapidamente veio mil coisas na sua cabeça, né? Eu pensei que podia ser também por conta dos pneus. Eu tinha calibrado antes, pensei, será que o calibrador do posto está errado? Eu botei mais e o pneu ficou muito duro, né? E foi uma situação perigosa. Eu estava com a família no carro, gato, cachorro, literalmente tudo. E o carro puxou e ele foi para a pista da direita, né? Então, como foi a barra da direita que quebrou, aquela parte da frente do carro afunda e ele puxa para ali, né? Puxa para a direita. E a sorte é que não tinha ninguém na pista da direita. Então, assim, foi literalmente um livramento, né? Porque se tivesse um caminhão na pista da direita, eu tinha batido nele. Se tivesse um carro do lado, eu tinha batido nele. Se tivesse um carro vindo atrás, eu tinha batido porque eu fui torto, né? E eu vou conseguir voltar. E se tivesse quebrado, por exemplo, a barra da esquerda, eu estava na lateral ali, né? Eu não tinha espaço, eu ia bater na mureta. Se ela tivesse quebrado em outro momento também, não sei, mais rápido, eu tinha saído da estrada, né? A roda tinha pego, por exemplo, na grama e aí eu tinha perdido o controle. Então é uma situação de extremo perigo. Eu gravei esse vídeo só agora, quase uma semana depois, porque eu acredito que é depois, né, de longe, que a gente consegue ver as coisas melhor. Então eu não queria gravar nada antes, só queria ver a quebra lá, né, mostrei para vocês, para não assustar ninguém, as pessoas não ficarem assim desesperadas, mas é literalmente uma questão de segurança, tá? Existem relatos de quebra de barra de torção em diversos veículos. Todos os veículos que tem, você tem algum tipo de relato de quebra. A não ser alguns veículos que, por exemplo, é mais comum quebrar, né? Você vê ouvido, por exemplo, quebrar mais os suportes dela, acontece mais com a Ranger. A Ranger tem barras de torção sextavada na ponta e aquele gancho ali de regulagem acaba quebrando, né? Geralmente as pessoas ajustam, sobem a frente da Ranger, aquele suporte acaba quebrando, tá? Mas nas Nissan XTR e Frontier, os relatos de fórum mais antigos, essas barras quebravam, geralmente no ano 2004, que eu vejo no fórum, com esses carros ainda novos. Então muita gente acabou falando que isso tinha um recall. Você vê isso na lista, né? Ah, eu levei lá na autorizado, o carro não estava mais na garantia e eles fizeram uma troca da peça. Isso aí é uma confusão, galera. Não há nenhum registro de recall dessas barras, pelo menos eu não encontrei, e aí eu abro espaço se eu estiver errado, alguém coloca aí um link para mim de um recall. O que acontece com várias empresas é que quando algumas peças começam a dar defeito e que elas não eram para dar defeito, essas empresas elas não assumem publicamente que essa peça não era para dar defeito e mesmo fora da garantia elas vão lá e fazem a troca, tá? Então isso aí não é um recall de verdade. O recall é feito existe um registro, né, do chassi dos veículos que foram atingidos por aquele recall, é uma coisa organizada, tem que comunicar ao governo, muitas vezes atinge vários países nessas marcas internacionais, tá? Vide aí o exemplo dos airbags, né, que várias empresas tiveram recall de airbag e hoje você vê no jornal todo dia essas questões de recall, não é só uma chamada pública, pessoal, isso aí tem um registro, tá? Junto ao governo, isso fica gravado no chassi dos carros e vai acompanhar o carro para sempre que houve recall daquela peça ali, tá? Então, na X-Terra, nesses veículos da Nissan, você encontra recall de macaco, você encontra recall da barra de direção, tá? Na minha teve recall de barra de direção, mas nenhum recall de barra de torção. E aí, para confirmar o que eu fiz, eu entrei em contato com a Nissan, informando o ocorrido e perguntando se existia algum recall de barra de torção.
A Nissan foi lá e informou que não havia nenhum recall de barra de torção no meu veículo e que o recall que tinha sido feito, que era o recall que eu levei, inclusive acho que foi 1 ano, 2, para fazer de barra de direção. Inclusive quem tem Xterra, quem tem Frontier, dá uma olhada, tá? Se o seu veículo fez esse recall, tá? Mas não havia nenhum recall de barra de torção e eles me orientaram, né, a procura a concessionária para fazer um diagnóstico. Eu tenho muita esperança, fui na concessionária e óbvio, né, a concessionária, uma que eu fui só tinha avaliação para daqui a 15 dias e cobra R$1.000 para fazer. E a outra que tinha no Rio de Janeiro, que tinha avaliação para fazer mais próximo, cobrava R$360 por hora. Eu não vou fazer, porque o que eles vão dizer para mim é o quê? Não estou desmerecendo, mas se no manual técnico que eu tenho desses carros não tem nenhuma informação de revisão dessas barras, tá? Ou prazo de trocar tanta quilometragem, é essa informação que eu queria, acho que essa informação que é segura, né? Exemplo, as barras de torção devem ser trocadas a cada 300 mil quilômetros, 200 mil quilômetros, tá? Então, essa peça tem um tempo de vida? Tem, porque mesmo ela sendo uma peça simples, né? Cadê ela aqui mostrando para vocês? Mesmo ela sendo uma peça simples, que ela já quebrou, ela sofre uma torção literalmente aqui, tá? Mesmo ela, aqui é o outro lado que é estriado, né? Mesmo sendo uma peça que parece simples, ela é uma mola, tá? Não deixa de ser uma mola como as outras. E as molas não ficam cansadas, as molas não sofrem pressão. Então, existem algumas, nos manuais técnicos, existem alguns fatores que estão ligados à quebra das barras de torção, como o uso excessivo, esforço, né? Por exemplo, eles vão lá e regulam, tensiona demais. Quando você sobe muito o carro, você está tracionando essa barra de tensão aqui mais do que ela está preparada para isso, né? E aí ela fica com pouca folga ali para poder se movimentar. É como se você comprimisse a mola do teu carro, tá? Quando as pessoas têm mola helicoidal e querem subir o carro, bota um calço, mas a mola continua tendo aquela mesma elasticidade, né? Mas imagina que aqui eu estou apertando a mola, então ela é como se eu estivesse apertando a mola helicoidal, ela tem menos espaço para trabalhar, a chance dela quebrar vai ser maior. Outros fatores envolvidos é corrosão, por exemplo, falha no material. A minha não precisava corrosão, nenhum fator desse. Então o que eu queria era informação de quilometragem, por exemplo, tá? E se existe isso no manual? Eu não vi, não encontrei nos manuais, a não ser que existam aqueles documentos secretos que rodam dentro das concessionárias. Que documentos são esses? Eles não são tão secretos, são secretos pra gente, né? São aquelas notas técnicas, né? São as notas que os boletins, são os boletins que rodam dentro das concessionárias de diversas marcas e que mais ou menos informam assim, olha, existe um problema, né? Se aparecer um carro com uma falha tal, troque isso e faça aquilo, tá? Isso não é recall, isso é uma orientação para a concessionária fazer uma determinado reparo, tá? Então quando eles percebem, por exemplo, que um veículo tem um determinado tipo de falha, e isso deveria ser mais comum em falhas que não são, por exemplo, comprometem a segurança, né? Eles avisam para que aquele reparo seja feito quando você levar o carro para revisão. Isso deveria ser aplicado, na minha opinião, não sou engenheiro, apenas as falhas que não são de segurança. As falhas que são de segurança ligadas a uma série de itens devem gerar recall para a substituição desses itens, tá? É sempre assim que funciona? Não é sempre assim que funciona. Existem vários casos que a gente vê aí na história da indústria automotiva de falhas que prosseguiram, tá? E nunca foi feito troca. Vale lembrar, uma falha que estrague o seu carro, por exemplo, que estrague o motor, que comprometa a durabilidade, se ela não compromete a segurança, ela não necessariamente vai gerar um recall, tá? Não necessariamente gera um recall. O que gera recall é, por mais simples que seja aquela falha, ela possa gerar uma falha de segurança. Por exemplo, tem um fio que em alguns casos, aquele fio que acende uma luzinha lá no teto do carro, se aquele fiozinho se romper, pode gerar um incêndio em caso de acidente. Isso gera um recall, tá? Se isso for observado, a empresa pode gerar um recall dessa parte. Então, não existe nenhum recall dessas peças. Soluções que a galera mais comenta. Solução seria trocar as barras, né? E aí pode ser trocar por novas, tá? Barras novas, originais. Por que originais? Galera, essas barras têm uma estrutura uma engenharia de construção muito específica, tá? E os relatos que a galera tem aqui, barras que não são originais,
colocam, elas acabam partindo muito rapidamente. Tá? E aí você pode falar assim, poxa, mas eu coloquei uma que não é original e a minha está aí até hoje. Não é essa a questão. A questão da engenharia, gente, de materiais, ou engenharia de forma geral, são os ensaios. Por exemplo, o cara constrói uma peça como essa para uma empresa. E essas peças são testadas e testadas e testadas. E eles têm um número de falhas aceitáveis, que é menos de 0,001%. Ou seja, de todas as peças produzidas, um número muito pequeno vai falhar em tanto quilometragem ou tempo de uso. Tá? As peças originais, a princípio, elas atendem a essas normas. Elas saem com essas normas e saem com o nome do fabricante. Tá? Peças genéricas, elas não têm que atender a isso. Então, algumas podem durar até mais que uma original, enquanto outras podem durar nada. E isso que é o relato que a gente tem para esse tipo de peça, né? Falhou e outra não falhou, alguém tem muita felicidade em comprar e outros não. Tá? Então, ninguém que eu conheço aconselha você comprar peças paralelas. Então, o que eu fiz foi comprar uma peça usada de uma Xterra que estava com 250 mil quilômetros, o meu carro está com 335, tá? Já houve carros que quebraram com essa barra com menos, tá? O meu carro usa pneu um tamanho aceitável dentro do tamanho da Nissan, 31, tá? As Nissans, a Xterra EcoTrip usava esse tipo de pneu, então não é um esforço excessivo, e estava com ajuste normal dentro do que está lá no manual técnico da Nissan, então não estava forçando demais as barras. Eu optei por substituir com uma barra usada, que é uma medida temporária, e no futuro eu pretendo substituir com uma barra importada, que são barras de maior resistência. Essas barras, as barras gringas, como as pessoas falam, né? Existem 3 marcas mais famosas aí, tá? Duas delas são a Calmini, que é a que fabrica peças para veículos japoneses nos Estados Unidos, né? Inclusive barra de torção e kit lift para a Xterra completo, mas você pode comprar só a barra de torção, a dupla, né? E as barras são diferentes, vale lembrar disso, as barras são diferentes, elas têm código de fabricante diferente. Tá? Como é que eu sei que uma barra é original quando ela é nova? Quando ela é nova, ela vem o código gravado bem aqui, tá? Não quando ela é do carro, não. Quando ela é comprada em concessionária, a gente vê o código. Porque você tem que saber o lado da barra. Ela foi feita para girar de um lado ou feita para girar de outro. Um detalhe também é que elas não têm um ponto de perfuração aqui, ó. Isso é uma característica de engenharia de como ela foi produzida, tá? Senão ela não foi feita num torno, quando ela tem um furinho aqui no meio. Então, essas barras. E a outra marca é a Swayaway, eu acho. Swayaway, que são barras que elas aumentam, segundo o fabricante, a resistência de 20 a 30% a mais, né, a rigidez. Isso faz com que você possa erguer mais a frente do veículo, você pode comprar só para isso, ou a galera que bota para-choque de aço, guincho, isso aumenta o peso e força o carro para frente, a frente do carro para baixo. Então você tem que, obviamente, subir. O que a galera muitas vezes faz? Vai na barra de torção normal, aperta o parafuso lá, isso faz a frente subir, mas estrangulando essa barra. Então, lá fora a galera tem muito mais acesso a peças, né? E faz a troca por essas peças que são de qualidade mais garantida, tá? Então, existem marcas lá, reforçadas de garantia. Qual a diferença delas? Não posso falar da liga, porque os fabricantes também não falam da liga, que eles mudam. Mas alguns dizem que usam aço especial e a espessura também aumenta, tá? Elas são mais espessas, geralmente 21, algumas até 27 milímetros de espessura. E aí tem uma pintura epóxi, mais resistente, algumas são vermelhas, azul, depende do fabricante. Então no futuro a minha intenção é essa. Existe também a opção de trocar a suspensão dianteira por molas helicoidais, mas aí para mim é uma situação mais que modifica muito a frente do veículo e eu não tenho interesse em fazer isso no momento. E talvez nunca faça, mas a minha solução no futuro vai ser essa. Risco existe? Existe. Tá? Eu não posso falar para vocês que não existe o risco. Existe, porque se essa barra quebra com você dirigindo, dependendo do momento. Mas a minha quebrou passando no buraco. Tem casos que quebra no buraco, tem casos que quebra passando aí numa estrada de terra. Tem casos que você vai ouvir na internet de barras que quebraram, inclusive lá fora, quebraram com o veículo parado na garagem. Só deu um estalo e o carro abaixou, tá? Porque elas trabalham sempre torcidas, tem que imaginar isso, tá bom? Então, galera, era isso. Então, esse reparo eu fiz rápido, e olha como as coisas são, né? Eu comprei a barra, paguei R$1.500 numa barra usada, tá? Você compra barras mais baratas, e aí questão, por que você pagou 1.000? Porque aí na internet eu vi por tanto, calma. Lembra que eu falei que essas barras têm lado, que elas trabalharam torcidas o tempo todo? Se eu comprar na internet, sem ver o carro, como é que eu sei que o cara está me vendendo a barra do lado certo? Será que esse cara tomou cuidado de anotar os lados da barra?
um menino, estagiário, que trabalha lá no desmanche, anotou isso, tá? Então, para ter uma ideia, o rapaz que ia tirar a barra da X-Terra, quando eu fui comprar, estava numa X-Terra. Ele nem sabia o que era barra de torção. O pai falou, ela tira a barra de torção, ela estava fora do lugar. Eu falei, não, ela está fora. Estava fora, mas estava no agregado, então eu conseguia ver. Tá? Então, a barra tem que ser do lado certo, senão você vai estar entrando numa fria de novo. Então, a forma mais segura é comprar de um carro que você esteja vendo ele. E aí, olha, engraçado, né? Eu quebrei acho que a menos de 15 quilômetros da onde era esse desmanche, mas na hora eu não vi, fui para casa do meu pai. No outro, dias depois, né, dois dias depois, eu tive que ir lá no desmanche para pegar a barra que estava perto de onde quebrou o carro. Por sorte, o carro não quebrou, né, no momento mais crítico que pudesse comprometer mais ainda a segurança. Tá? Você se sente seguro? Não. Por enquanto, enquanto dirige, você sempre sente um friozinho, né, quando você está fazendo uma curva, pensando se a outra barra pode quebrar. Então, galera, tem que ficar atento, dá uma olhada na sua barra, se ela tem alguma marca de corrosão. Esses aços aqui geralmente não tem, o que tem é arranhado, né, que é normal, e elas sempre quebram, e a minha sempre olho aonde tem essa coifazinha aqui, ó, tá? É na parte de trás, que protege ali perto do estriado. Bem, resolvido esse problema, apareceu um novo, vou mostrar para vocês aí, parece que estava predestinado a acontecer. Grande abraço e até o próximo vídeo onde eu conto desse outro problema. Valeu, pessoal! Olha a merda acontecendo, pessoal. Fui manobrar o carro na garagem. Sim, fiquei sem embreagem. Aí fui olhar, não consegui engatar a marcha ali. Líquido vermelho, o que é aquilo? Estourou o cilindro. Isso mesmo, né? Caramba, bem agora. Logo depois de eu ter feito aquele vídeo falando do cilindro, a peça mais odiada, olha lá. Estourou. E agora? Agora não muda a marcha.